O desemprego do Brasil não cede. Os dados do desemprego saíram. Ainda que haja alguma esperança de crescimento econômico, não sabemos se ocorrerá ou não esse ano, pode ser que seja muito pequeno, um crescimento econômico menor do que o crescimento populacional, mas vamos dizer que não fosse assim, fosse um crescimento econômico mais forte. Ainda assim, o desemprego talvez não cederia, como não cedeu agora. Eu não vejo, na minha visão, existe uma área muito grande da ciência política, que é a economia política, é muito empírica, sempre foi muito empírica. Sempre fui lá pesquisar o que leva os países a se tornarem ricos, o que leva os países a se tornarem desenvolvidos. E o que se descobriu com isso? Nada de ideologia, nem uma ideologia de esquerda dizendo que é necessário ter o governo em tudo, o governo tem que apoiar tudo, nem uma ideologia de direita, dizendo que o governo tem que sair totalmente da economia e deixa a iniciativa privada que ela faz tudo. O que a ciência política, por meio da economia política, detectou é que é necessária uma combinação de esforços. Uma combinação com a produtividade e eficiência das empresas privadas, com a capacidade de investimento de longo prazo do setor público. O setor público, ele é o único capaz, mesmo os investidores, todos os fundos de investimento em empresas, eles pensam o lucro, eles não podem esperar um lucro para daqui a 20, 30 anos. Já o governo não, o governo tem uma capacidade de aguardar que inovações sejam transmitidas para os negócios no longuíssimo prazo. A NASA, por exemplo, se você entrar na página da NASA, vão ter lá vários relatórios, são relatórios anuais chamados spin-off, tá? S-P-I-N-O-F-F, spin-off. São coisas que a NASA desenvolveu e que levaram ao grande desenvolvimento econômico por ação de empresas privadas. Um caso muito importante é o caso da papinha de bebê. Ela não existia. Hoje a Nestlé, inúmeras empresas norte-americanas dominam esse segmento. Quem inventou isso foi a NASA. Por quê? Era a maneira dos astronautas se alimentarem no espaço. Mas isso é uma coisa que tem muita visibilidade. Há uma enormidade de coisas desenvolvidas, de tecnologia de ponta da NASA, investimento público de longo prazo, que acabaram transbordando para a iniciativa privada e abrindo inteiras áreas de negócios que levam muitas divisas para os Estados Unidos. Então, muitas vezes, os Estados Unidos aparecem como o suprassumo do liberalismo, quando isso não é verdade. A Boeing, por exemplo, recebe grande subsídio. Coloque no Google Subsidies for Boeing, uma coisa assim, Subsidies Boeing. Você verá que a Boeing recebe imensos subsídios do governo norte-americano. E subsídios o quê? Diretos, sem contar os indiretos por meio de encomendas de aviões de guerra, encomendas de peças para aviões de guerra. A Boeing não seria o que ela é hoje sem um forte investimento estatal. Então, muitas vezes, o que os Estados Unidos aparentam ser não é o que ele é na realidade. E isso tem a ver com o nosso desenvolvimento, com doutrinas, com ideologias que as pessoas se apegam, custe o que custar. O mundo está desmoronando, mas a pessoa está lá defendendo a sua ideologia. Na verdade, se eu tenho uma ideologia, é a ideologia do pragmatismo. O que leva os países a enriquecerem? O que leva os países a ficarem desenvolvidos? O que leva os países a não terem o desemprego que nós temos hoje? Leva o pragmatismo, é que leva a isso. A combinação da ação do governo com a iniciativa privada. É o que a China está fazendo hoje, é o que o Japão fez, é o que os países da Ásia, Coreia do Sul fez. Todo mundo que for ler textos, livros sobre a Coreia do Sul, sobre o Japão, Tailândia, Vietnã, vai ver que todos ali estão utilizando o mesmo modelo, o modelo que originalmente foi aplicado pelo Japão e que os outros países disseram, deu certo, vamos copiar. Puro pragmatismo, não tem ideologia estatizante ou ideologia liberalizante. Tem ideologia pragmática. O que dá certo? É isso? Então vamos fazer o que dá certo. Só que o Brasil está passando por um longo período extremamente ideológico. Não vejo, por enquanto, luz do fim do túnel se nós não abrirmos mão
de pura e simples ideologia e não caminharmos para um pragmatismo na economia.